E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Canachilha, esse é o canal do Canis. E muita gente olhou para a luta entre Alex Poatan e Cyril Gane e analisou apenas a técnica, a estratégia e o resultado. Mas existe uma questão fisiológica que quase ninguém comentou. Quem leva vantagem? O atleta que passa anos competindo em um peso mais alto que acontece? Ou o atleta que ganhou peso recentemente para chegar naquela categoria nova? A categoria de cima, né? Enfim, na pesagem oficial, Poatan chegou com 113,9 kg e Gane com 112,5 kg. Na balança, são praticamente iguais. Mas será que o organismo dos dois atletas estavam igualmente adaptados a esse peso? E é aí que entra a fisiologia, que é o que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? Nós. Cyril Gane passou anos competindo entre os pesos pesados. Durante esse período, seu organismo foi obrigado a desenvolver adaptações para sustentar uma massa corporal acima de 110 kg. Estamos falando de músculos, tendões, ligamentos, articulações, densidade óssea e adaptações neurais específicas para movimentar e controlar o corpo com esse peso. Essas adaptações não acontecem em alguns meses. Elas são construídas ao longo de anos de treinamento e exposição a altas cargas. Já Poatan construiu grande parte da sua carreira em categorias mais leves. Mesmo tendo aumentado sua massa corporal para competir entre os pesados, existe uma diferença importante entre simplesmente ganhar peso e estar completamente adaptado a esse peso novo. Ganhar peso pode acontecer relativamente rápido, mas fazer com que os músculos, tendões, ligamentos, articulações e sistema nervoso se adaptem completamente a essa nova fase, novo peso, é um processo muito mais lento. Muitas dessas adaptações levam meses e, em alguns casos, anos para atingirem o seu potencial máximo. Isso significa que os dois atletas podem aparecer com praticamente o mesmo peso na balança e ainda assim possuir históricos fisiológicos completamente diferentes. Um deles pode ter passado anos desenvolvendo a capacidade de gerar força e absorver impactos e movimentar um corpo acima de 110 kg. E o outro pode ainda estar em processo de adaptação a essa nova realidade. E antes que alguém interprete isso errado, não significa que o atleta mais adaptado ao peso corporal vai necessariamente vencer a luta. A luta não é decidida apenas por uma variável. Ela é decidida por um monte de variáveis, como a técnica, a estratégia, o timing, condicionamento, potência, resistência, inteligência de combate e fatores psicológicos também, que influenciam diretamente no resultado. Eu estou discutindo aqui apenas uma possível vantagem fisiológica relacionada ao tempo de adaptação à massa corporal. Ou seja, não estou dizendo que um atleta vence porque passou anos naquele peso, e sim que existe uma tendência fisiológica de que esse atleta com mais tempo de adaptação a uma determinada massa corporal desenvolve estruturas musculares, neurais, articulares mais preparadas para sustentar aquele peso. E isso é uma análise fisiológica, não uma previsão de resultado. Enfim, tudo depende da qualidade da preparação. Se a periodização do treinamento, a estratégia nutricional, a recuperação e todo o planejamento forem bem executados, um atleta consegue preservar e desenvolver grande parte das suas capacidades físicas e neurais necessárias para competir em um peso elevado. Porém, a fisiologia segue tendo suas regras. As adaptações estruturais mais profundas exigem tempo de exposição e consistência. Por isso, quando analisamos atletas do mesmo peso, não devemos olhar apenas para o número na balança. Devemos olhar para quantos anos aquele organismo passou construindo a estrutura necessária para sustentar aquele peso, porque no final das contas a balança mostra somente o mesmo peso, mas a fisiologia mostra quem passou anos construindo a estrutura necessária para carregar aquele peso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis.
Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal que é nóis. Valeu, obrigado.